E aí, pessoal, bom dia. Vamos hoje trabalhar no sentido de fazer uma análise sobre período regencial. Já vimos o primeiro reinado, vamos olhar agora o período regencial e vamos fechar esse ciclo com o segundo reinado. Beleza? Então vamos em frente que atrás vem gente. Temos aqui na tela essa caracterização, essa visualização, melhor dizendo, do período como um todo. Temos aqui o Brasil Império, primeiro reinado, 1822 a 31, período regencial, que é o que nós vamos ver hoje, de 31 a 40, e fechando o ciclo, segundo reinado, 1840 a 1889. Como nosso foco hoje é período regencial, vamos entender o seguinte: período regencial ele marca um momento de transição entre o primeiro e o segundo reinados, sendo que tanto no primeiro quanto no segundo, a característica fundamental vai ser a centralização política. Porque a Constituição de 1824 criou o poder moderador que se sobrepunha a todos os demais poderes. Então, durante o primeiro reinado, você vai ter a centralização por causa do poder moderador que era exercido pelo imperador. E no segundo reinado, a mesma coisa. No período regencial, como não temos o poder moderador, porque ele era um poder pessoal do imperador, e no período regencial não temos imperador, consequentemente não temos também esse mecanismo de centralização. Portanto, como se tivéssemos um pêndulo, nós vamos ter, reagindo à centralização do primeiro reinado, nós vamos ter um primeiro momento durante o período regencial que nós chamamos de avanço liberal, caracterizado por medidas descentralizadoras. Então, o pêndulo que estava lá na centralização desloca-se para a descentralização. O poder sai do Rio de Janeiro e se desloca para as províncias. Isso vai cobrir todo o período regencial? Não. Vai de 1831 até 36, porque de 36 em diante o pêndulo volta a se deslocar na direção da centralização, primeiro com aquilo que nós chamamos de regresso conservador ou regressismo, e depois, a partir do golpe da maioridade, com o início do reinado de Dom Pedro II, com o retorno, com a restauração plena do poder moderador, você tem a centralização novamente instalada. Beleza? Então, primeiro reinado, centralização, período regencial, uma fase descentralizadora que é o avanço liberal, depois novamente centralizando com o regresso conservador, e isso se prolonga ao longo do segundo reinado. Beleza? Então, vamos lá. Olha só. Período regencial, enquanto Pedrinho não atingisse a maioridade. Vamos lembrar que na abdicação de Dom Pedro I, em 1831, quando ele renuncia ao trono do Império Brasileiro, o filho primogênito dele, o futuro Dom Pedro II, era uma criança de 5 anos. Você não ia entregar o país nas mãos de uma criança de 5 anos. Logo, regentes exerceram em nome do futuro imperador o poder que era dele, mas exerceram em seu nome. Então, enquanto Pedrinho não atingisse a maioridade, a Constituição estabelecia que o país fosse governado por uma regência. E quando que isso aconteceria? Na forma da lei, quando ele atingisse 18 anos, que no caso seria então em 1844, tá? Só que aí se vai fazer aqui uma outra situação, que o chamado golpe da maioridade, que é uma antecipação, vai conferir ao imperador a plenitude de seus poderes quando ele atingisse 15 anos, tá bom? Nesse momento, a vida política do país estava dominada por três grupos: restauradores, portugueses ligados a Dom Pedro I, que eram conservadores e absolutistas, eram remanescentes do antigo Partido Português. Os liberais moderados, proprietários rurais do Sudeste, escravistas, centralizadores, principal força política da época. Esses são os herdeiros do chamado Partido Brasileiro, e os liberais exaltados, que eram uma continuidade do grupo que vinha de dentro dos liberais moderados,
que saiu de dentro do Partido Brasileiro e que continuavam tendo aqui essa condição de, que antigamente chamados de liberais radicais, agora de liberais exaltados. Proprietários rurais sem força política, classe média urbana e militares. Proprietários rurais sem força política, basicamente estamos nos referindo àqueles do norte e nordeste, que pelo afastamento geográfico em relação ao centro decisório do Império, que era o Rio de Janeiro, isso representava também um afastamento político deles, tá bom? Então, esses eram os times armados para o jogo. Período regencial, em termos políticos. Período progressista, 31 a 37. Aqui há uma discrepância, né? Alguns sinalizam 31 a 36, outros de 31 a 37, do ponto de vista de variados historiadores que fazem essa datação. Tá? Momento marcante, importante isto aqui, tá? Olha só, esse elemento aqui é fundamental. A criação da Guarda Nacional, tá? Olha só, a criação da Guarda Nacional em 1831 foi um elemento importante, porque ao mesmo tempo que reduzia os gastos do Estado com a Força Armada, transferia para os proprietários rurais o direito de possuírem bandos armados, possuírem tropas próprias, arrumadas dentro dessa tal Guarda Nacional, tá bom? Mas a Guarda Nacional tinha essa característica. Ela era organizada, mantida, armada, uniformizada, alimentada, não pelo governo, mas por esses proprietários. E, consequentemente, quanto mais rico fosse o fazendeiro, fosse aquele proprietário, maior era o tamanho do destacamento da Guarda Nacional que ele possuía. E aqui nós temos, portanto, essa caracterização. É uma força armada vinculada diretamente à aristocracia rural. O que é aristocracia? Aquele grupo, tá? Um determinado grupo, que aí, a partir de uma base rural, exerce o poder em nível local, provincial e até imperial. Tranquilo? Ao mesmo tempo, em 1832, a aprovação do Código de Processo Criminal. Veja que, quando eu criei a Guarda Nacional, descentralizei o poder armado. A aprovação do Código de Processo Criminal dá aos chamados juízes de paz eleitos diretamente sob o controle da elite rural, que já tem homens armados sob seu controle, aí o camarada vai e consegue eleger o juiz de paz. O juiz de paz tinha atribuições judiciárias, então podia mandar prender, mandar soltar. Tinha atribuições eleitorais, qualificava quem podia e quem não podia votar. E, consequentemente, podia recorrer, fazer recurso aos destacamentos da Guarda Nacional locais para que fossem cumpridas as suas determinações. Então, imagina só, um grande proprietário rural, ele já tem a Guarda Nacional na sua mão, por meio da intimidação, da coação ou da força política que seja, ele assume o controle do processo eleitoral e elege o juiz de paz. Com o juiz de paz em suas mãos, ele manda prender seus desafetos, solta seus aliados, qualifica mais eleitores alinhados com os seus projetos políticos ou sua visão política, em detrimento de adversários, pode fazer essa requisição legalmente da Guarda Nacional, então manda prender, mantém preso os indivíduos, etc. Então, o grande proprietário que já tinha o bando armado, que já tinha a Guarda Nacional, tem agora todos esses poderes judiciais e judiciários em suas mãos. Poderes judiciários e eleitorais em suas mãos. Tá joia? E, finalmente, isso se completa aqui, nesse momento, com o Ato Adicional de 1834, que promove, ao mesmo tempo, a extinção do Conselho de Estado, que era um órgão de assessoramento do imperador e, consequentemente, dava muito poder a quem fazia parte dele, porque tinha acesso direto ao imperador. Como não temos imperador, não tinha motivo para ter o Conselho de Estado. Então, o Conselho de Estado foi suprimido.
Ao mesmo tempo, se conferiu uma autonomia para as províncias mediante a instalação de assembleias legislativas. E essas assembleias legislativas passaram a gerir impostos, execução do orçamento, nomeação de funcionários. Aí, de novo, o grande proprietário rural, que já tinha Guarda Nacional e o Juiz de Paz nas mãos, agora podia influir decisivamente no sentido de controlar estas assembleias e garantir, por exemplo, que impostos fossem cobrados de alguns e não de outros, que o conjunto dos recursos fossem gastos em favor do seu grupo político e não de outro, nomeação de funcionários públicos alinhados com aquele determinado grupo em detrimento dos rivais e assim sucessivamente. Então veja a gama de poderes que essa aristocracia rural, que esses grandes proprietários tinham em suas mãos. Era como se eles fossem pequenos monarcas governando as várias regiões do Império do Brasil. Mas vamos pensar que o ato adicional à Constituição, ele não elimina a Constituição, ele revê, ele faz alterações e, inclusive, transforma o que era a regência trina em regência una. Então, de 3 regentes, ficamos com um regente e foi criado também pelo ato adicional de 1834 o distrito neutro da Corte. Qual a importância do distrito neutro da Corte? Tem um episódio em que, em meio a uma disputa política, o jovem, aquela jovem criança de 5, 6 anos, nessa altura do campeonato, futuro Pedro II, ele vai a um teatro na cidade. E por conta de uma discussão política que acontece na plateia, tiros são disparados e uma bala por pouco não atingiu o imperador, que teria morrido antes de chegar à maioridade. Em função dessa disputa política, em função desse incidente e de muitas outras considerações, chegou-se a um termo de que na capital do Império, ou seja, na cidade do Rio de Janeiro, fosse declarado como município neutro e, neste caso, os cargos não são objeto de eleição, consequentemente, não são objeto de uma disputa política aberta. Eles eram preenchidos por meio de nomeações, o que diminuiria as tensões políticas no dia a dia da cidade, mas ao mesmo tempo aquele grupo que tivesse mais influência teria o controle do município da corte. Tranquilo? Então essas foram modificações, são momentos, são elementos fundamentais para se entender o deslocamento da, do poder político, né, da, da centralização para a descentralização. Tranquilo? Momento seguinte, período regencial, então a gente pode ter essa visão aqui. Nós temos cobrindo de 31 a 40, o geral. Temos uma regência trina provisória em 31, por que provisória? No momento da abdicação de Pedro I, a Assembleia Geral do Império estava em recesso. Os deputados e senadores do Império estavam nas províncias. Então foi necessário você catar uns tantos quantos políticos que estavam à mão e montar provisoriamente uma regência, que tinha sido determinado pela Constituição, que seriam 3, para evitar a ideia de que alguém pudesse tomar o lugar do imperador, aproveitar a situação de estar regendo o império em nome do futuro imperador e apropriar-se dele. Então, 3 já seria uma coisa um pouco mais difícil de acontecer. Convocados para retorno à cidade do Rio de Janeiro, com a Assembleia reinstalada, elege-se então a regência trina permanente, que depois do ato adicional de 1834 vai ter como regentes o padre Feijó, de 35 a 37, que tinha sido ministro da Justiça lá na regência trina permanente, e, na sequência, o Araújo Lima, que representa o grupo regressista centralizador e, portanto, inverte a mão do processo de descentralização e o pêndulo vai se deslocar novamente rumo à centralização. Durante a regência trina permanente, você tem, então, portanto, o ato adicional de 34 como elemento importante e, a partir daí, com a criação das assembleias legislativas,
a disputa de poder nas províncias se tornou mais acirrada. Por quê? Porque o volume de poder, a gama de autoridades que os grandes proprietários tinham era muito significativo. Então, a disputa de poder nas províncias, ela se intensifica, ela se acirra. E aí você tem uma revolta, uma grande revolta conhecida como cabanagem, que vai acontecer no Pará. Por que cabanagem? Porque ela era formada por pessoas das classes mais baixas, que moravam em cabanas, que é um desdobramento de uma outra revolta que já tinha existido, chamada de Guerra dos Cabanos, as pessoas pobres que moravam em cabanas, e que tinha sido uma revolta que tinha coberto várias regiões no norte do Brasil, e que na repressão a esse movimento, muitos desses cabanos foram parar também na região amazônica e onde ali no Pará, então, num momento de vácuo de poder, esse movimento que começa nas elites, mas é apropriado pelas classes mais pobres. Você tem índios, tem escravos, ex-escravos, é, pessoas pobres, enfim, que, além da reforma política, estão propondo transformações sociais. Então, o movimento se radicaliza e que vai demandar uma repressão bastante intensa até esse movimento ser encerrado. Já na regência do Araújo Lima, quando você tenta restaurar o domínio do poder central sobre as províncias, nós vamos ter então a grande Guerra dos Farrapos, conhecida como Revolução Farroupilha, lá no Rio Grande do Sul, que começando em 1835, aqui data de 1837, mas os livros datam em 1835, vai até 1845. E na Bahia, a Sabinada, que é um movimento, desculpe, é um movimento que começa na classe média, consegue uma grande adesão, mas depois o movimento vai se dividir, se enfraquecer até ser derrotado em 1838. E temos a Balaiada, que acontece no Maranhão, a semelhança da cabaragem, porque veio das pessoas que moravam em cabanas. Na Balaiada, os líderes da revolta eram fabricantes de balaios de cestos, né? E incorporaram o nome. A Balaiada do Maranhão, Sabinada na Bahia, Sabinada por causa do médico que lidera o movimento, que tinha sobrenome de Sabino. E todos esses movimentos aqui, cabanagem, sabinada, balaiada, esses movimentos, eles começam agregando vários grupos, mas quando se toca numa questão fundamental, que é a abolição da escravidão, o movimento se divide, porque obviamente os proprietários de escravos são contra essa proposta, então o movimento se divide e se enfraquece, e aí do enfraquecimento vai a derrota. O único momento em que isso não acontece é na Revolução Farroupilha. Por quê? Porque na Revolução Farroupilha o movimento é controlado, é dominado do início ao fim pelos grandes proprietários que controlam as áreas rurais. Em todos os outros movimentos, o poder central controla as áreas rurais, cerca os centros urbanos e sufoca o movimento. Na Revolução Farroupilha é o contrário, porque como quem protagoniza o movimento são os grandes proprietários, eles controlam as áreas rurais e são eles que cercam as cidades. E é por isso que se tem uma explicação do porquê é o movimento mais duradouro. E ele se insurgiu contra os impostos, contra privilégios fiscais dados ao charque, carne seca, né, que vinha da região platina e que eles, produtores de charque, eram obrigados a pagar muito mais impostos, então o produto deles ficava muito mais caro. Eles reclamavam de estarem na periferia do império, de não serem levados em consideração. Então, é um movimento que tem também uma característica de proclamar-se como republicano. Eles chegam a fundar duas repúblicas, uma no Rio Grande do Sul, chamada República de Piratini, e outra em Santa Catarina, República Juliana. Então é um movimento que não é só separatista, é um movimento republicano. Tá? E nesse momento, portanto, essas estamos falando das principais, porque no total, durante o período regencial, segundo alguns historiadores, nós vamos ter cerca de 500
500 revoltas acontecendo no Brasil durante esse período de 10 anos. A esmagadora maioria são revoltas locais, disputas entre grupos políticos naquelas localidades, porque afinal era muito poder envolvido, então você intensifica essa disputa pelo controle do aparato executivo, legislativo, judiciário, enfim. E as grandes revoltas, né, elas não são as únicas. Agora, nessas grandes revoltas, a Sabinada, ela era um movimento separatista, a Balaiada era um movimento separatista, a Revolução Farroupilha era um movimento separatista. Esses movimentos queriam não só afastar-se do controle do Rio de Janeiro, no momento em que a centralização começa a ser ensaiada para um retorno, como simultaneamente são movimentos que contestam o domínio do Rio de Janeiro sobre as províncias e, no caso aí, como na Revolução Farroupilha e na Sabinada, eram movimentos que propunham o estabelecimento de governos republicanos. Tranquilo? Beleza? Então, assim, olha as disputas de poder e o que é que isso vai ocasionar. Por muito pouco, o país não foi despedaçado por essas revoltas e ficou muito menor do que ele é hoje. Então temos aqui novamente um quadrinho mostrando essas revoltas, aí tem uma descrição, né? Acontece a revolta dos cabanos começa em Pernambuco, 32, 35, aqui é quando você tem a Guerra dos Cabanos, na verdade, não é a cabanagem, tá? É a revolta dos cabanos ou Guerra dos Cabanos. Começa em Pernambuco, tá? Exige a volta de Dom Pedro I e vai e na medida em que Dom Pedro I do Brasil, quarto de Portugal, quando ele falece em 1834, a revolta ela perde seu sentido. Como trazer de volta Dom Pedro I se ele está falecido? Só se fosse numa sessão espírita. Temos então a cabanagem que acontece no Pará, de 35 a 40, escravos negros, indígenas, eles reagem contra o poder central, Guarda Nacional ajuda a conter, porque, fazer uma ressalva aqui, no momento em que a Guarda Nacional é criada e ela vai se expandindo, o tamanho do exército vai no sentido oposto, ele vai encolhendo, tá? À medida que cresce a Guarda Nacional, o exército vai diminuindo. Sabinada na Bahia, 37, 38, anti-lusitano, um movimento contra os portugueses, contra o domínio político de portugueses em vários setores da vida política, econômica da província da Bahia. Tem um compromisso liberal e são defensores da República. Tá? O que é ter um compromisso liberal? É ter um comprometimento com a causa das liberdades, liberdade de pensamento, liberdade de ir e vir, né? As liberdades do indivíduo. E exigem uma maior representatividade da Bahia, que eles consideravam uma região preterida, uma região que estava com menos importância do que ela merecia. Tá? E é um movimento centralizado na classe média, tá? Até porque o movimento é liderado por um médico. Balaiada no Maranhão, né? Acontece de 1838 a 41, portanto, ela adentra um pouquinho já no segundo reinado. Vai defender o fim do regresso conservador, então é um movimento explicitamente estabelecido como uma reação aos primeiros passos, né, da obra restauradora, daquele pêndulo deslocando-se da descentralização para a centralização novamente, tá bom? Tem a figura do Caxias, que é já citado como Duque, mas ele só vai se tornar Duque lá no final da Guerra do Paraguai, então está muito lá na frente. Tá? O futuro Duque de Caxias acaba com o movimento, né, na cidade que vai ganhar o nome dele, né, onde você vai ter, portanto, a derrota do movimento dos balaios, tá? E que não deixa de ser uma guerra civil. Tá? Quando você tem a Revolução Farroupilha, que vai de 31, vai de 1801, essa cor amarela aqui é uma desgraça, hein? De 1835 a 45, tá? É isso. Começa por questões fundamentalmente de desprestígio político, mas também
prejuízos econômicos, na medida em que a produção de carne seca do Rio Grande do Sul sofria uma concorrência do charque platino, que entrava no Brasil em condições privilegiadas, prejudicando, portanto, os grandes estancieiros, os grandes criadores de gado, os grandes produtores de charque. E, ao contrário das outras revoltas, é a única revolta em que os rebeldes têm um controle da área rural e as autoridades imperiais estão cercadas nas cidades. E tem um detalhe que vem ganhando importância cada vez maior nas abordagens em relação a esse período, é essa última revolta aqui, que é a chamada Revolta dos Malês, em 1835. Quem são os malês? Os malês são escravos muçulmanos, são escravos de origem africana, né, que são trazidos para o Brasil na condição de escravizados, são africanos trazidos para o Brasil na condição de escravizados, mas que tinham essa característica. Eles eram muçulmanos, eles eram islâmicos. Isso significava que eles não só tinham um outro elemento de unidade, que era a religião, né? É o fato de que, de regra, esses escravos de origem muçulmana, eles tinham uma maior habilidade, eles eram mais habilidosos, eles tinham uma maior capacidade econômica, né? Eram ourives, eram carpinteiros, eles eram construtores, etc. Tinham um nível, digamos assim, mais desenvolvido que muitos outros grupos tribais trazidos de várias regiões africanas. E em 1835, esses malês, que era um termo usado para designar esses escravos de origem muçulmana, eles então começam uma conspiração no sentido de se apropriarem da província da Bahia. Aí existe um debate que opõe, né, uma visão, digamos assim, muito heroicizada da revolta dos malês, que coloca esses revoltosos como protagonistas de uma luta contra a escravidão. Outra visão, que já não é tão idealizada em relação a essa revolta, argumenta que eles eram contrários à escravidão, sim, mas eles eram contrários a toda e qualquer escravidão? Não, porque na África os próprios muçulmanos escravizavam africanos. Então eles não eram necessariamente contrários à escravidão. Onde que está o detalhe? Eles eram contra a escravidão praticada em relação aos muçulmanos. Então, quando eles falavam em acabar com a escravidão, não era acabar com a escravidão em geral, era acabar com a escravidão dos muçulmanos. Tranquilo? Beleza? Era isso que eles queriam acabar. Aí os outros grupos permaneceriam escravizados. E, eventualmente, se chegaria à escravização da própria população branca, que eram práticas que existiam no mundo africano, mas de origem muçulmana, né? O chamado Corso, a Guerra de Corso, que ocorria no litoral africano e na região do Mediterrâneo, eram frequentes os ataques de piratas, de corsários vindos da África do Norte, que tomavam navios e sequestravam as tripulações e seus passageiros e os transformavam em escravos. Então, é lícito considerar que a revolta dos malês tem esse detalhe. Não era uma revolta contra a escravidão, era uma revolta contra a escravidão de alguns, mas não era para acabar com a escravidão como um todo. Mas isso é um tema muito carregado de questões teológicas, né? Então, assim, tem muita gente que olha para esse lado da questão, no sentido de que eles queriam que eles são protagonistas de uma revolta abolicionista, mas não era bem assim. Tá? Então, como é um tema, digamos assim, delicado, pode ou não vir a ser cobrado eventualmente em vestibular. Tranquilo? Beleza? Então nós chegamos aqui ao momento em que o pêndulo se deslocou novamente para a centralização e chamamos isso de regressismo.
que vai caracterizar o regressismo? O retorno ou a inversão de mão. Se antes eu tomei medidas de descentralização, agora eu vou tomar medidas centralizadoras. E quais? Lei interpretativa do ato adicional. Vou interpretar a reforma de 1834. E ao interpretar a reforma de 1834, chegou-se à conclusão que estava tudo errado. A interpretação vai fazer o oposto do que estava escrito. Então, a lei interpretativa, no momento que ela confere autonomia para as províncias, mais liberdade para as províncias, a lei interpretativa vai caçar isso. Por exemplo, vai limitar grande parte da autoridade das assembleias legislativas para fixarem leis, para executarem orçamento, para nomearem funcionários. Vai haver uma grande restrição disso. Consequentemente, eu estou tirando o poder das mãos das províncias, trazendo para o Rio de Janeiro. A reforma do Código de Processo Criminal, ela é revogada. Uns falam revogação, outros falam em reforma do Código de Processo Criminal. Né? O Código tinha sido estabelecido, foi reformado e agora cassou-se a reforma. O que aconteceu basicamente? Falei anteriormente ali que com o Código de Processo Criminal do Império, a figura do juiz de paz era uma figura central, um elemento fundamental para o exercício do poder dos grandes proprietários, porque ele tinha autoridade judiciária, eleitoral, fiscal, enfim, o juiz de paz tinha uma gama enorme de autoridade. Quando se fez a reforma do Código de Processo Criminal, à figura do juiz de paz se sobrepôs um novo funcionário nomeado pelo governo, o chamado juiz de fora. E qual era a autoridade do juiz de fora? Ele podia anular ou rever os atos do juiz de paz. Então, se o juiz de paz era eleito afinado com os grandes proprietários de uma determinada localidade, os atos dele, se ele entrasse em conflito com o poder central, os atos do juiz de paz podiam ser anulados, eliminados, reformados por esse tal juiz de fora, cujo poder se sobrepõe ao juiz eleito. Então, veja que é mais uma manobra pela qual o governo central assume o controle sobre as províncias, agarra as províncias pelo pescoço. Guarda Nacional. Quando foi aumentada a renda exigida para você ser oficial? Quando você aumentou a renda para você poder ser oficial, o que você fez? Você afunilou a quantidade de gente que podia ter tropa da Guarda Nacional. E com menos oficiais da Guarda Nacional, né, digamos assim, que a homogeneidade de ponto de vista era mais fácil de ser alcançada, porque eles eram mais parecidos, porque todos eles tinham em comum o fato de serem senhores de terras e escravos. Se você aumenta a renda, todos eles são senhores de terras de mais ou menos um tamanho muito significativo. São senhores de quantidades de escravos bastante significativas e isso cria uma convergência de pontos de vista. Quando você o topo da pirâmide, porque é estreito, né, vai aglutinando esses indivíduos de tal forma que eles vão compartilhando interesses. E desse compartilhamento de interesses, não havia como não compartilhar também laços políticos, inclusive os familiares, porque eles eram tão parecidos entre si que eles vão casando seus filhos uns aos outros, criando, né, redes de parentesco muito significativas. Para vocês terem uma ideia, na segunda metade do século XIX, aqui na região de Vassouras, Resende, etc., o José de Souza Breves, que era um importantíssimo produtor de café, conselheiro do Império, exerceu vários cargos no governo, amigo pessoal de Dom Pedro II. Ele tinha 17 fazendas e chegou a ter mais de 5.000 escravos registrados como suas propriedades. Tá? Ele era um homem extremamente importante, extremamente influente, muito rico. Tá? E esse sujeito que compartilha o controle de inúmeras fazendas e milhares de escravos,
ele vai se relacionar com pessoas que tenham um perfil semelhante. Ele vai casar seus filhos, filhas, com pessoas que tenham um perfil parecido. Não é lícito a gente entender isso? Então, à medida em que você vai estreitando o grupo que tem acesso ao controle, que tem o controle dos mecanismos de exercício de poder no Estado, esse grupo vai ficando mais coeso, porque os pontos de vista deles são mais próximos, são mais semelhantes. Restaura-se o Conselho de Estado e, num ato precedente ao golpe da maioridade, já com Pedro II, ali com 14, 15 anos, foi restaurada uma cerimônia que era a chamada cerimônia do beijamão, em que o palácio era aberto para que as pessoas fossem lá beijar a mão do imperador. Por que essa cerimônia ela é importante? Porque quando você tem a cerimônia do beijamão, assim como você vai quando você tiver imperador, o fato de você ter um imperador torna automaticamente todo mundo o quê? Súdito. Rico ou pobre, homem ou mulher, adulto ou criança, escravo ou homem livre, né? Todos se igualam na condição de quê? De súditos do imperador. Então, a cerimônia do beijamão já vai doutrinando novamente a ideia de que as pessoas, independentemente de sua condição social, da sua idade, do seu nível de riqueza, diante do imperador, ajoelham-se e prestam homenagem, reconhecem nele uma autoridade superior. Tá bom? Tranquilo? Galera, por hoje a gente fecha, portanto, esse ciclo, entendendo que, portanto, só para a gente relembrar, que o período regencial, o país esteve à beira de ser despedaçado. Não, isso não aconteceu, porque no final o poder central triunfou, manteve as províncias sob controle, reorganizou os interesses da classe dominante, dos grandes proprietários de terras e escravos, manteve o país colado e adentramos então o segundo reinado já com uma condição de muito maior estabilidade política. Apenas vamos dar um detalhe, vamos dar um dado. Né? Se o período regencial nós tivemos 500 revoltas, quando você chega no segundo reinado, nós vamos ter 2 revoltas. Saímos de 500 para 2. As revoltas liberais de 1841, em Minas e São Paulo, foram sufocadas em questão de horas e a chamada Revolução Praieira, que vai acontecer em Pernambuco em 1848 e vai ser a última grande revolta que vamos ter durante os quase 50 anos de governo de Dom Pedro II. Tá bom, galera? No nosso próximo encontro, vamos mergulhar no segundo reinado. Valeu, um abraço e até lá!